Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Círculo da Luz. E vamos então, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos, nos ligarmos à espiritualidade amiga e protetora. Porque todos nós que aqui viemos em busca de algo, mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos então por abertas as nossas atividades da noite de hoje e que temos como expositora a nossa irmã Kátia, trabalhadora da nossa casa. Vamos vibrar para que ela encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Nós vamos buscar no Evangelho, capítulo 26, segundo a doutrina espírita, o subtítulo Dom de Curar. Nós viemos buscar esse Evangelho para podermos estudar um pouquinho, compreender um pouquinho o estudo da doutrina e também o estudo do Evangelho. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios e dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Quando nós buscamos esse Evangelho, nós vamos buscar não para dizer assim, olha, Jesus mandou buscar os 12 discípulos, que eram seus seguidores, aqueles os quais Jesus ensinava nas madrugadas, nos serões da casa de Pedro, sobre a Boa Nova, e disse a eles, vou mostrar para vocês o que vocês precisam aprender a fazer. E aí ele deu essa receita. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, restituí a saúde aos doentes. Se nós buscarmos esse entendimento do que Jesus dá na Palestina, àquela época em que nós ainda não conseguíamos entender e trazer para hoje, nós vamos expulsar, nós vamos curar, nós vamos ressuscitar nós mesmos. Jesus não disse assim, se tu não curar ele, tu não és meu discípulo. Mas Jesus reuniu os dois e mandou que eles aprendessem com ele a fazer esta receita, a dar esta mensagem de luz e de amor à posteridade, a nós. Porque quando Emmanuel é questionado a respeito da mediunidade, ele diz que a mediunidade é a luz derramada sobre o espírito de carne, que somos nós, encarnados, para propagar o bem e aprender em nós a nossa evolução. Quando Jesus traz a mensagem do ressuscitai os mortos, ele não quis dizer assim,
tira lá do cemitério, traz de volta o defunto, que ele vai estar bem, com o corpo todinho formado novamente. Ou cura a lepra daquele lá, porque aquele leproso precisa continuar a viver. Nós sabemos que Jesus curou muitas pessoas, curou muitos doentes, cegos, paralíticos, muitos leprosos, porque havia necessidade desse efeito visual para que nós entendêssemos a mensagem de Deus, que nós não entendemos esse dom da cura. No livro dos médiuns, vamos mais propriamente para esse lado agora. No livro dos médiuns, Allan Kardec pergunta sobre as quantidades de diferenças de mediunidades. Tem de visão, de audição, de tipografia, de psicofonia, mas tem o médium de cura. Esse médium de cura, o magnetismo está em excesso no corpo dele. Mas ele não vai poder fazer absolutamente nada a ninguém se ele não tiver consigo mesmo um ideal maior no bem para curar alguém. Então ele vai ter que estar rodeado de uma espiritualidade boa para poder fazer esta cura nas células do corpo físico daquela pessoa que está doente. E Jesus, quando diz que nós devemos curar aos doentes, e mais especificamente aos leprosos, é porque na época de Jesus, naquela época, a quantidade de pessoas com lepra era muito grande, era alto demais o índice, devido ao fator higiene, às condições mentais daquela população, que éramos nós, e que Jesus veio para trazer um alento aos corações que sofriam por demais. Essa lepra que fala o Evangelho não significava exatamente a hanseníase, mas a lepra, ao tempo de Jesus, era qualquer doença de pele. Então, se tu tivesse uma irritação na pele, uma alergia, tu estavas com lepra. Então, éramos afastados do convívio da população, colocados no vale da dor e do sofrimento, até que chegássemos novamente ao sacerdote do Sinédrio, o sacerdote com direitos jurídicos legislativos perante a população, fosse dizer a nós, não, você pode voltar ao convívio dos vivos, porque o nome dele era também escrito no livro dos mortos. Mas tudo isto era uma política geográfica e uma política de racionalidade da época. E esta política vigeu em torno da doutrina que Jesus veio trazer para nós, para que nós possamos aprender que essa lepra são as dores que nós trazemos de outras vidas passadas. Que estas dores que nós trazemos são do espírito, da alma, e que nós precisamos burilar nessa encarnação. Se nós não fizermos um esforço conosco mesmo, nós vamos contra Deus, porque Deus não vê a minha dor, porque Deus não enxerga o quanto eu estou sofrendo. Mas Deus está te dizendo, meu irmão, dobra o teu joelho, olha para o alto e agradece. Não, mas na minha vida não tem nada de bom, nada de útil acontece. Mas tu não está empregado? Tu não estás com saúde? Estou, mas eu queria me casar, mas eu queria ter uma namorada, mas eu queria ter um carro, mas eu queria ter uma casa na praia, mas não tem. Então te esforça, vai trabalhar, vai fazer por merecer, porque Deus te dá um planejamento reencarnatório. Tu estás numa cidade espiritual, condizente ao teu progresso espiritual. Tu implorou por misericórdia divina para renascer novamente, que se chama, na doutrina dos espíritos, reencarnação. Renascemos. Somos pequenos, do útero da mãe nasce o bebê. E aí,
crescemos revoltados? Porque não tem laptop, porque não tem o celular de última geração. Porque não existe mais disciplina e nem orientação aos nossos filhos. E somos revoltados. Porque a minha vida é infeliz. Infeliz em quê? Você tem 2 pés, 2 mãos. Você pode caminhar, você pode raciocinar. Você pode se alimentar sozinho. Olha a providência de Deus. Quantas vidas nós conhecemos que são totalmente paraplégicos, que dependem de uma outra pessoa para poder continuar a sobreviver. O seu alimento é feito por outra pessoa, a sua maneira de sobreviver precisa ser modificada, adaptada. Então nós aqui, que estamos, a civilização, dita entre aspas normal, nós temos tudo para ser felizes. Nós temos um lar para voltar depois que saímos do nosso trabalho. Que seja uma choupana, mas é um lar. Que seja um castelo de ouro, é um lar. Desde que haja amor, desde que haja condescendência, desde que haja fraternidade, esse é um processo de cura. Se nós sairmos da nossa casa e vamos na Praia do Rincão, vamos falar aqui da nossa região. Nós estamos lá passeando, conversando com amigos, tomando uma cervejinha, outros vão na beira-mar. Agora vou para casa, porque amanhã é segunda-feira e eu tenho que voltar ao trabalho. Graças a Deus. Olha a cura que Deus te deu. Tu poder trabalhar para ter o teu dinheiro. A tua mente está sã. Tu pode raciocinar, trabalhar num computador, ou varrer a rua, que é muito digno, porque nós sujamos e o outro vai limpar. Vamos valorizar também isso, é um processo de cura. A cura está na nossa mente. Se nós nos derrotarmos, quem vai vencer a nós? Se eu disser, não, eu sou feia, eu sou muito idiota, eu não consigo aprender nada, eu estou introspectando pensamentos tão escuros, tão sombrios, tão pesados, que eu vou ficar encharcada desses fluidos, que vão me rodear. O que acontece com a minha aura? Vai só sombra, eu vou expelir sombra, eu vou expelir odor, eu não vou expelir amor. Eu não vou dizer para o outro assim, olha, eu estou tão aborrecida, mas nada de bom me acontece. Mas claro, cadê o processo de cura em ti? Como tu consegue curar a tua lepra? Esta falta de amor por ti próprio. Ou nós achamos que, durante tanto tempo, nós estamos colocando para dentro de nós sombra, negrume, e nós vamos dormir pensando, amanhã eu preciso fazer uma entrevista, amanhã eu preciso achar um emprego, amanhã eu preciso achar uma namorada, porque eu tenho que ter uma namorada, porque eu tenho que me casar, porque o meu lar não dá mais. Eu estou desnorteado. Eu estou paralítico de pensamentos, de ações, de sentimentos. Eu estou quebrado. Eu estou andando em cadeiras de roda. Um pouquinho aqui eu me ajudo, um pouquinho lá eu vou me ajudando, o outro vai me ajudando. Cadê a cura? A cura está dentro de nós. Quando Jesus joga aos seus discípulos, e aqui nós vamos abrir entre aspas, que discípulo é todo aquele que está aberto a colocar em si novos ensinamentos. Discípulo é aquele que aceita Deus, Jesus em seu coração, modificar seus pensamentos no bem, para podermos viver no bem, nesta vida atual de conturbação. Porque nós dizemos a geração de espíritos reencarnantes é uma geração de espíritos evoluídos demais intelectualmente, mas moralmente estão muito perdidos. E a geração antiga dos pais é que precisam dar a base de sustentação. Eis a cura de Deus.
Eis a providência de Deus na natureza. Deus coloca os pais para colocarem sabedoria no emprego da assimilação, da compreensão. Pai é pai, filho é filho. Podem ser amigos, mas não podem ser iguais. Temos que nos respeitar. Nós temos que amar os nossos pais, as nossas mães, valorizar enquanto estão entre nós, porque depois não adianta chorar. E quando Jesus fala que nós precisamos curar a nossa lepra, curar os paralíticos, é porque nós, através da nossa mediunidade, porque aqui ele fala, Mateus diz assim, dai gratuitamente o que gratuitamente tu recebes. O que nós recebemos? Todos nós indistintamente. Sentimentos, pensamentos. Aonde está a nossa liberdade? Segundo os espíritos, na consciência. E aonde está o nosso espírito? Aonde está? Nós reencarnamos na Terra por misericórdia divina e por imploração nossa. Porque a fila é grande. Como diz o outro, a Sapucaí é longa. E nós precisamos aproveitar essa existência. Existem grandes dificuldades. Aonde começam? Dentro do lar. Eu não me dou com meu pai, não me dou com a minha mãe, meus irmãos eu detesto. Meu vizinho eu não suporto. Ai, o meu chefe, eu estou lá porque eu necessito. Vamos olhar para ele como espírito e não como ser humano, espírito encarnado. Porque se tu tiveres este olhar paralítico e doente para as pessoas vão te olhar da mesma forma, com doença. Você vai se transformar numa pessoa antipática, prepotente, orgulhosa. Estava ali passando o slide de um gatinho até, eu achei tão bonitinho, aí a Esther me chamou a atenção, é egoísta. Porque o gatinho estava se vendo um elefante, um leão, né? Pô, eu sou o gatinho mais bonitinho da área, o leão. Posso ser bonito porque todos nós temos beleza. Todos nós somos inteligentes. Todos nós temos raciocínio. Somos o único animal racional na Terra, no planeta que nós estamos destruindo. Olha a benevolência de Deus. Nós temos um planetinha num sistema solar, que é um dos menores do sistema universal, e nós temos o privilégio de destruir o planeta que nós habitamos, poluindo os lares, poluindo os rios. A gente vê os maiores destroços que houveram em Minas Gerais. Alguém fez algo? Alguém virou a casaca, derrubou o barril? Não. A mídia faz uma propaganda porque o Neymar está lá no hotel, o andar inteirinho só para o Neymar, para operar um dedo domingo do pé. E do outro lado da rua, um hospital público com mães gestantes que não têm onde ganhar o bebê. Ganham no meio da rua, na escadaria do hospital. Existe coerência, existe uma lepra, uma anormalidade de nós, seres humanos, que fazemos e aplaudimos esse tipo de situação. A doutrina espírita, ela transforma o ser humano. Nós começamos a enxergar a doutrina dos espíritos de uma forma racional. O mundo, nós raciocinamos como uma beneficência divina, porque é o planeta que nós habitamos. Quando nós saímos de casa, nós viemos para uma casa espírita, porque nós estamos nesse momento aqui. Mas aí nós nos perguntamos, o que a doutrina espírita faz por mim? O que eu vou fazer lá? O que eu ganho com isso? Os médiuns que têm vidência, que têm sensibilidade extrafísica, porque todos nós aqui somos médiuns. Porém, tem aqueles que sentem um grau a mais, uma sensibilidade a mais.
vai chegar aqui, não vai ver estas 4 paredes. Quando o médium do passe magnetizar, ele vai sentir uma coisinha boa que dá até uma cosquinha na gente. É a transmissão de fluidos, energias. O médium não é ninguém importante. O médium é o instrumento entre esta terra materialista demais que nós vemos e o lado espiritual, que também é matéria, que nós não enxergamos. E nós viemos aqui porque o meu coração está tão desgastado de dor, eu estou tão aflito, e disseram para mim que na casa espírita vão resolver o meu problema. Engano, gente. Quem vai receber sou eu, quem vai resolver o problema sou eu. Aí nós saímos de casa e viemos aqui tomar o passe, porque o passe vai limpar o teu perispírito, a tua aura. Vamos falar na linguagem comum, a aura é o nosso perispírito, que está inserido nas obras de Allan Kardec. Mas para que a minha aura seja limpa, de nada adianta o médium ficar ali doando energia e o meu pensamento está voltado para os problemas lá fora. Aquele instante em que eu estiver aqui sentado, ouvindo a musiquinha que o Fábio coloca, a Esther falando a prece, a tribuna, o médium falando do Evangelho, é um instante em que nós temos a obrigação total de sermos egoístas. Porque é nesse exato momento que a espiritualidade está passando de banco em banco, escutando as tuas dores mentais, ouvindo o que o teu coração clama, os teus pedidos silenciosos. Olha a frase, silêncio também é prece. E nós falamos muito no silêncio. Tanto falamos no silêncio, que Joana de Ângeles, certa vez, disse, a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, um dos maiores tribunos espíritas, disse para ele queria muito visitar um amigo dele, que havia recém-desencarnado, e ela disse, eu vou te levar, mas eu quero que tu faça silêncio para não incomodá-lo no hospital, que ele ainda está no mundo espiritual. E Divaldo dormiu e, em desprendimento, Joana levou o Divaldo para o hospital visitar o amigo. Quando ele chegou em pensamento, ele disse, ai, meu amigo. Ela olhou para ele e disse, silêncio. Então, nós devemos fazer o silêncio, ter aquela reflexão e meditação. Porque é nesse exato momento em que nós estamos sentadinhos nesse banco, achando que ninguém está vendo, engano. Aqueles os quais nos incomodam, que nos fazem mal, vão ser afastados. E aqueles que nos querem bem, que vão fazer o bem para nós, irão se aproximar. Passar a mão no teu coração, retirar aquele abafamento, aquela angústia. Te dar condições de tu poder sair daqui e exercer a vontade de querer se melhorar. Sou egoísta, quero deixar de ser tão egoísta. Não vou mais brigar com a minha esposa, vou entendê-la melhor, ou vice-versa. A esposa sair daqui, chegar em casa, olhar para o lar e dizer, eu vou compreender melhor o meu marido, os meus filhos, vou ter mais paciência. Porque é um exercício diário, de todos os instantes. Porque somos magnetos ambulantes. Nós vivemos recebendo energias horizontais e verticais. Por onde nós passarmos, nós estamos recebendo energias de ódio, de amor, de inveja, de ciúme, dos que vivem conosco na Terra. E também do mundo espiritual. Se nós estamos fechando um negócio, nós estamos rodeados de espíritos que entendem de negócio. Aqueles que nos querem bem, vão nos influenciar para o bem, para o raciocínio, de fazer um bom negócio.
E aqueles que nos querem mal aproveitam a oportunidade para fazer daquilo um desastre financeiro. Então, são influências de cura que nós fazemos por nós. Quando Jesus chama seus discípulos e ele diz, olha, aprendam, enquanto eu estou com vocês, curem as suas lepras, ressuscitem os que estão caídos. Somos nós. Quando Jesus foi para ser preso por Pôncio Pilatos, quem é que traiu ele? O discípulo que dizia amar Jesus. E nós fazemos isso. Eu te amo do fundo do coração, mas a primeira oportunidade, pá, cai. Ai, mas ela era tão minha amiga, mas ele era tão bom para mim. Mas caiu. São as nossas vaidades, são as nossas lepras que retornam à pele. O Evangelho, quando nós falamos em Jesus, nós precisamos entender a mensagem que ele deixou na Palestina, trazida para cá agora. A Palestina somos nós, meus irmãos. É o Brasil, é o mundo em guerra. Somos dentro dos lares. A nossa grande Palestina está aqui dentro. Se eu amar verdadeiramente, eu transformo a minha vida de caos em grande felicidade. Se a minha fé for verdadeira, eu vou transformar, nesse instante, esse processo de cura dentro de mim. Mas, alguém fez pergunta, e nós vamos responder. Existem males que são da tua própria reencarnação. Estes não vão ter cura, porque fazem parte do teu processo de resgate. Por mais que tu queiras, eles podem até amenizar, mas eles vão continuar até o final da tua existência terrena. Porque foi a maneira pela qual Deus mostra para ti que só dessa forma tu podes te modificar moralmente. E nós podemos crescer espiritualmente. As dores estão assolando o nosso planeta, as nossas vidas, os nossos lares. E a bengala que nós precisamos ter incondicionalmente é a oração, para que a nossa fé cresça nesse amor divino, para que a nossa fé cresça nesse Jesus amoroso de Nazaré, que veio dizer para nós, ressuscitai os mortos, curai os leprosos. Ele estava dizendo, meu filho, te cura, te ressuscita, levanta. Porque se tu ficares deprimido, tu vais passar o tempo deprimido e não vai curar nada, não vai resolver. Chorar, podemos, nós somos feitos de sentimentos, diz Emmanuel. Nós somos feitos de emoções. Precisamos colocar para fora, conversar com Deus, não é pecado. Mas nós precisamos sim levantar a cabeça, caminhar, porque as oportunidades estão na frente. O nosso caminho, ele pode aparentemente ter muitas curvas, mas quem pode endireitar o caminho sou eu. Eu posso pegar uma picareta, vá lá, ó, posso pegar umas sementinhas, plantar flores. Por isso Jesus colocou os grandes amigos ao nosso redor. Amigos nossos que vão dar o ombro para a hora que nós quisermos chorar. Mas nós não podemos entrar no pânico. E esta fé em Deus, acreditemos nele. Porque ele disse, filho, desce à terra, consola esses corações, empedernidos nos erros de milhares de anos, porque somos espíritos recalcitrantes em erros de muitas gerações.
E hoje devemos agradecer a Deus porque estamos caminhando, conversando, exprimindo as nossas emoções através da fala, do sorriso, do olhar, do afago. Agradeçamos a Deus porque muita lepra nós já curamos. Se nós não temos o namorado que queremos, porque não é para ser. Porque aquela pessoa Deus não quis para nós. Se nós não temos o lar que nós queremos, é porque aquele lar precisa ser nosso. E nós é que precisamos mudar para fazer o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos se modificarem. Porque o amor dos pais, ele é tão infinito quanto o amor de Deus. E aí os pais erram muito. Nós achamos que estamos fazendo bem para os filhos, pelo amor excessivo que temos. E caímos em lágrima quando vemos os nossos filhos sofrerem em caminhos tortuosos de dor. Então, meus irmãos, que esta mensagem desta cura, que seja levada para os nossos lares. Abençoemos todas as noites a nossa casinha. Abençoemos o alimento que Deus nos dá, que seja só um pirãozinho de feijão. Mas é bom, nós somos brasileiros, comemos feijão. Pior se fosse Inglaterra, Irlanda, que ninguém come feijão. Então vamos agradecer a Deus por tudo de bom que a gente tem, pelos problemas que nos aparecem, porque Allan Kardec pergunta aos espíritos de que forma nós evoluímos na Terra. E eles nos relatam que nós evoluímos através do conhecimento. E a educação, esse conjunto de normas que podem ser modificadas. Então, com estas normas modificadas, adaptando a nós, a nossa altura de conhecimento e introspecção, nós vamos mudar. Eu vou na casa espírita, mas aquele entende tanto de doutrina espírita e o outro coitadinho está lá sentadinho. O outro coitadinho às vezes entende mais do que nós. Porque ele vai entender de Deus. Ele vai aceitar a vida dele. Ele vai olhar para o lado e tratar bem o companheiro. Que seja o chefe, que seja o amigo, que seja o fulano que mora, o vizinho. Isto é amor, é cura. Vamos colocar isso dentro de nós. A doutrina espírita, ela é uma bênção de luz nas nossas vidas e é a terceira revelação divina que veio através do Espírito de verdade, que está inserido lá no Evangelho, no Novo Testamento, no livro A Bíblia, que todos conhecem a Bíblia. Jesus, no sermão do cenáculo, disse: eu me vou, mas eu vos mandarei o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade, que ainda vós não conheceis. E não podeis entender. Por quê? Ele chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, tu és doutor da lei, e tu não conhece, não consegue entender sobre o renascer de novo, que hoje para nós é ainda, alguns é difícil, mas é a reencarnação. Tu renasce novamente. Tu não morres, tu é espírito eterno. Emmanuel, no livro, eu até anotei porque eu achei muito interessante, e olha que eu já li esse livro. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 108, quem quiser ler depois, é maravilhoso. A mensagem de Emmanuel. O cristão, a rigor, apenas conhece um gênero de morte. Porque nesse capítulo, Emmanuel fala sobre a reencarnação. E nós não morremos. Nós somos espíritos encarnados. Estamos aqui, um monte de espíritos sentadinhos um do lado do outro. E nós somos espíritos desencarnados quando deixamos o nosso corpo lá no cemitério. Ou lá no crematório. Só que nós não morremos. Infelizmente, nós continuamos a viver. E aí Emmanuel vem e mostra
que nós só conhecemos um gênero de vida, de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Que lei? A lei de Deus, a lei divina. A lei que transgride a lei. O homem que bebe demais, que usa droga, que é infiel, que mata, que rouba, transgride a lei. Este vai ter uma consciência de culpa. Este está morto. Se não se modificar, este está morto. Porque é nisso que Jesus diz, ressuscita os mortos. Não vai entrar na casa dos samaritanos, lá colocar o cristianismo aos pagãos. Vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que somos nós. Nós bebemos, nós fumamos, nós transgredimos as leis de todo jeito. Porque a sociedade e a moral da época é esta. E aqui ele diz, é só um gênero de morte que nós conhecemos. A culpa da consciência pelo desvio da lei. Então, existe uma palavra de ordem divina, amor. Obedecer a Deus, restituir a lei divina. Porque esse é o objetivo da reencarnação. E o objetivo maior de nós estarmos aqui é exatamente a cura das nossas almas. Nós curamos a nós. E quando entramos no círculo da luz, que viemos assistir palestra, fazer o passe isolado, cabine, tomar a água fluidificada, é porque são bengalas de auxílio que a espiritualidade, que Deus, através da espiritualidade, nos proporciona. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. Muito obrigada. Agradecemos assim a nossa irmã Kátia pela mensagem da noite, pelos esclarecimentos que deixou para todos nós. Que Deus a abençoe. E vamos então, neste momento, pedirmos pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, aonde possamos refazer o corpo físico e o corpo espiritual. Pelos nomes que se encontram nas urnas, de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos esses irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho, procurando colocá-los nas nossas vidas. Volta e meia tropeçamos, mas Tu estás conosco e a Tua mão nos ergue a todos os momentos. Por isso, Pai, só temos a Te agradecer. E neste momento vamos nos preparar para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade maior está a envolver cada um de nós. Estamos a receber das energias salutares, onde possamos refazer os nossos corpos, aonde a paz, o amor do nosso Pai possa estar conosco, onde este momento do passe é um momento de amor que o Pai dá a cada um de nós. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, e vai reabastecendo
todos os nossos centros de força. É o alimento para os nossos espíritos, onde são trocadas as energias desqualificadas pelas energias salutares da espiritualidade maior. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerradas nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.